Agora vamos à seleção brasileira. A nova seleção brasileira dirigida por Vanderlei Luxemburgo. Um time que tem tudo para ser altamente ofensivo. Assim vem a seleção brasileira. Rogério, goleiro número 1. Zé Maria, o lateral direito, número 2. Odivan, zagueiro pela direita, número 3. Scheid fazendo a estreia na seleção, zagueiro pela esquerda, número 4. E Roberto Carlos, o lateral esquerdo, número meia dúzia. No meio-campo, Flávio Conceição, número 5. Emerson, número 8. E aí, Tome, atacante, Tome talento. Amoroso, número 7. Rivaldo, número 10. Ronaldinho, número 9. E Romário, com a número 11. E com essa narração icônica do Galvão Bueno, passando aí a seleção brasileira, a gente arranca o jogo de hoje, que fala de uma partida que poderia ser um jogo de videogame. Uma partida muito aleatória, reunindo personagens aleatórios. Barcelona 2, Seleção Brasileira também 2. Lá em abril de 1999. Um amistoso da Seleção Brasileira, um amistoso com muito interesse comercial ali, pela fornecedora tanto do Brasil quanto do Barcelona, mas que também entrou para a história, e é por isso que esse jogo está aqui, por ser a última vez do Ronaldo Fenômeno com o Romário. Última vez do Romário com o Ronaldo Fenômeno em campo. Uma dupla que deu muita esperança para a gente, Aliati, mas ficou junta por muito pouco tempo. E talvez essa partida ela não tenha o espaço que ela deveria ter na história da seleção brasileira, né, Aliati? Pois é, Jeremias, um jogo meio aleatório, com escalações meio aleatórias, principalmente da seleção brasileira, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, né? Umas peças meio aleatórias. E um jogo que, na época, quando o jogo aconteceu, parecia mais um amistoso meio esquisito da seleção, entre tantos outros. Na época, não se sabia que aquele jogo estava sendo histórico. Estávamos muito distraídos vendo o jogo para sabermos que aquele jogo seria histórico. Mas hoje, aqui do futuro, a gente consegue analisar aquela partida, olhar para aquela partida e dizer que ela foi muito marcante, porque ela, de certa forma, encerrou uma era de ouro daquilo que nós poderíamos ter sido, muito mais do que daquilo que nós fomos. Falando de uma seleção com Romário e Ronaldo juntos. Isso aconteceu. Durou muito pouco tempo, poucos jogos, menos de 20 jogos, mas aconteceu. Como, sei lá, se Van Basten e Cruyff tivessem jogado juntos. Ou, sei lá, se Zidane e Mbappé tivessem jogado juntos. Ou, exagerando um pouco, se Maradona e Messi tivessem jogado juntos. O Brasil conseguiu juntar dois gênios de diferentes gerações, claro, ali uma geração um pouco mais próxima, né? Mas de diferentes gerações por um punhado de jogos. E esse jogo contra o Barcelona, sem que soubéssemos na época, marcou o fim dessa relação. Eles nunca mais jogaram juntos. Esse teu paralelo comparando craques de outros países me pegou muito. E fez eu começar a dar uma pirada aqui, né? No Brasil, a gente poderia também fazer um paralelo de, sei lá, Pelé e Ronaldinho Gaúcho, se eles tivessem jogado juntos em algum momento, né? É óbvio que seria um distanciamento muito maior. E, claramente, a galera que está nos acompanhando pode comentar também, em alguma outra seleção do mundo pode ter acontecido algo parecido. Mas, ao longo do episódio, a gente vai mostrar para vocês detalhes, fatos que comprovam que esse jogo foi muito especial. E aqui é o gancho para eu voltar a falar sobre esse bizarro Barcelona 2, Brasil 2. O jogo aconteceu no Camp Nou. Eu tenho algumas memórias desse jogo, tá, Liati? Eu me lembro vivamente que esse jogo foi de tarde, no horário de Brasília, que ele passou na Globo, a gente ouviu o Galvão aí, e que estava chovendo, não era um clima muito bom na Catalunha. Eu só não lembrava direitinho como havia sido o transcorrer do jogo. Foi 2-2, o Brasil saiu na frente, depois o Barcelona empatou. A gente já ouviu o Galvão falar a escalação da seleção brasileira. Eu vou passar a escalação do Barcelona e a gente faz uma brincadeira aqui sobre os personagens envolvidos nesse jogo. Pode ser, Aliati? Bora lá. Tá. Então a gente já viu aí que o Brasil jogou com Ceni, Zé Maria, Odivan, Scheid, Roberto Carlos, Flávio Conceição, Emerson, Rivaldo, Amoroso, Ronaldo e Romário.
Do lado do Barcelona, era Resp no gol, Hetzinger, Abelardo, Frank de Boer e o Sergi. Um tal de Pepe Guardiola abrindo o meio-campo, Luiz Henrique, Felipe Cocu, e aí o ataque de Zenden, Kluivert e Figo. Quer tecer algum comentário até esse ponto aqui, Eliade? Muito massa. Guardiola e Luiz Henrique jogando juntos no meio de campo. Hoje, dois dos grandes treinadores do futebol mundial. Tem um negócio muito massa, não sei se você ia falar isso agora, Jeremias, talvez eu esteja te furando. Em dado momento do jogo, Guardiola é substituído por Xavi. Isso é muito massa, cara. Isso é muito massa. O treinador é o Louis van Gaal. Esse Pepe Guardiola que está em campo, depois vai virar o maior treinador do planeta e, de certa forma, ele vai revolucionar a época dele, pegando muitas ideias do futebol holandês, né? E o cara, um dos caras que vai ser ali a parte fundamental da engrenagem do time dele, que vai revolucionar essa nossa geração, é o Xavi, cara. Tá tudo ali, sabe? Tá tudo ali, a gente não tá percebendo, a gente não sabia na época. Mas ali, eu fico imaginando a cena, o Guardiola saindo de campo e o Xavi entrando, e o impacto que essas duas figuras no futuro vão ter no futebol mundial, criando aquele super Barcelona que vai resultar também naquela super seleção espanhola campeã do mundo em estilo de jogo, não com o Guardiola de treinador, com o Del Bosque, mas em estilo de jogo. Que loucura, cara, que loucura. Então é um jogo que tem muito simbolismo, né? Pra gente, falando de Romário e Ronaldo, ali o jogo não deixa de ser uma passagem de bastão, né? Mas a gente já vai falar mais sobre isso. Mas aí tem esse simbolismo do Ronaldo e do Romário, e do Guardiola e do Xavi, como o Aliati falou. A título de curiosidade, o banco de reservas da seleção brasileira nesse amistoso. No banco estavam André Dorin, goleiro revelado no Inter, César Michelon. O César Michelon é aquele zagueiro que jogou na Lusa, jogou no Palmeiras. Não é o lateral esquerdo do César, que jogou pelo São Caetano, depois assinou com a Lazio. Ainda no banco estava o Rogério, lateral direito, lateral esquerdo, jogou no Palmeiras, mas que ficou eternizado por ser a vítima do Robinho na pedalada naquela final do Brasileiro de 2002, Santos e Corinthians. Além do Rogério tem o Zé Roberto, que nesse jogo estava com a camisa 15, Marcos Assunção, Denilson, um eterno reserva da seleção brasileira, e Giovani, que também tem história no Barcelona. Do lado do Barça, o banco, destaque para o Xavi, que a gente já falou, entrou com a camisa 26, e para o Sonny Anderson, o brasileiro Sonny Anderson, camisa 9, e a seleção brasileira nesse momento vivia algo espetacular. Ela tinha Ronaldo, Romário, e ela ainda tinha como alternativa para o ataque nesse momento Elber, Sonny Anderson, uma cartela, um cardápio de atacantes que faz a gente ficar até saudosista nesse momento, né? Mas me chamou a atenção que o Sonny Anderson ele estava no banco do Barça, Eliette. É a época dos R's, né? O Rivaldo estava nesse time, já começando a voar com a camisa da seleção brasileira. É um super time que está no cenário, e acho que isso é muito importante, daquela Copa de 98. Esse jogo aí em 99, menos de um ano antes, teve a Copa de 98. E a Copa de 98 ela é um certo fantasma pairando em volta desse jogo. Por causa do Ronaldo e por causa do Romário, por causa dos dois, e por motivos diferentes. Como imagino que todos sabemos, o Ronaldo jogou a Copa de 98, fez uma grande Copa do Mundo até a final contra a França, em que teve aquele mal súbito poucas horas antes do jogo e foi completamente desnorteado para a partida. E o Romário foi cortado naquela Copa do Mundo. Então, nesse jogo, o Ronaldo estava voltando à seleção pela primeira vez depois da final da Copa de 98. Nos meses seguintes, ele praticamente não jogou pela Inter de Milão. Ele teve o joelho começou a incomodar, ele lidou com tendinite nos joelhos, depois ele teve uma lesão muscular. Então, esse foi o jogo de retorno do Ronaldo à seleção brasileira. E o Romário, que estava já de volta ao futebol brasileiro, estava no Flamengo, também disputa esse jogo e depois ele vai ter uma curta trajetória, poucos jogos depois disso, pela seleção. Então é claramente um momento ali de passagem de bastão de Romário para Ronaldo. E o Romário vai ser uma figura fundamental para o Ronaldo, né? O Ronaldo vai ter o Romário como um espelho.
para se tornar um dos grandes atacantes da história do futebol, embora com um estilo diferente. Ele conseguiu seguir o Romário, mas não seguir o estilo do Romário, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tocar em todos os aspectos do jogo, que começou com a seleção brasileira saindo na frente, justamente com os dois protagonistas dessa história que a gente está contando aqui. O Romário dá assistência para o Ronaldo fazer gol, né? Vamos brincar com fogo, vamos brincar com perigo, Aliati, e vamos prever o insert da narração do Galvão Bueno, e aí depois a gente vê o que vai dar, se vão derrubar o podcast ou não. Não derruba, Globo. Não dá strike aí, tá? Mas vamos ouvir um trechinho do Galvão Bueno, narrando um gol que envolve Romário e Ronaldo. Solta aí. Lá vem o Brasil, Romário. Agora, Ronaldinho capricha. Esse é Ronaldinho. Gol! É do Brasil! Ronaldinho no seu retorno à seleção brasileira. Bom, e o próprio Galvão nessa narração, aliás, te lembra isso que tu falou. Ronaldinho voltando à seleção brasileira. Por tudo que aconteceu na Copa de 98, a volta dele era muito importante. E olha como o destino, ele dá uma brincada aí, né? O Ronaldo volta à seleção brasileira no Camp Nou, onde ele passou com a camisa do Barcelona. E aqui a gente vê as histórias se cruzando. O Romário também passou pelo Barcelona. O Romário, inclusive, ele é maior em números no Barcelona do que o Ronaldo, né? O Ronaldo, no Barcelona, fez 47 gols. E o Romário fez 53, né? Talvez se a gente pegar a média, o Ronaldo tem uma média melhor, porque ele fez 49 jogos. Mas o Romário ficou de 93 a 95, jogando muitas vezes nesse Camp Nou. Então esse gol, ele tem muito... Ele é do Brasil, mas ele tem muito do Barcelona também, né? É curioso como o Romário e o Ronaldo têm trajetórias parecidas, né? Os dois saem do Rio de Janeiro, vão para a Holanda, da Holanda vão para o Barcelona. Na seleção brasileira eles também meio que se confundem, assim. Tem aquela Copa de 94 em que o Ronaldo está lá meio que sendo preparado para o futuro, né? E vendo o Romário destruir naquela Copa do Mundo. Mas os dois também meio que renascem para ser campeões do mundo. O Ronaldo na Copa de 2002, depois de gravíssimas lesões. O Romário na Copa de 94, depois de passar um tempo fora da seleção. Então é muito maluco como a história dos dois se confunde, assim, né? É muito interessante. Eu estou olhando, quem está nos acompanhando em vídeo, eu estou olhando aqui, que eu tenho uns livros aqui, tem uns livros lá, porque quando tu falou da coincidência deles jogarem no PSV, me veio à memória uma história que está num livro, mas eu não estou achando o livro aqui, que conta como o Van Gaal escolheu o Ronaldo. Ele vai atrás do Ronaldo pela experiência que ele teve com o Romário no PSV, né? Quando o PSV não consegue segurar mais o Romário, ele vai atrás do Ronaldo, sabendo exatamente o que ele queria. Obviamente, eles eram jogadores diferentes, né? O Romário, até no início da carreira, ele tinha uma explosão como o Ronaldo, mas eles eram jogadores diferentes. O Romário, ele me parece muito mais técnico do que o Ronaldo. O Ronaldo tem muita técnica, mas ele também tinha o corpo, a parte física como suporte. O Ronaldo ele é mais técnico, tanto que ele se consagrou jogando num curto espaço do campo, onde ele precisava ter muita técnica, porque ele tinha milímetros para fazer a diferença, né? Mas me veio à memória essa lembrança aí da história do Van Gaal, que estava no banco dirigindo o Barcelona nesse 28 de abril de 1999, aliás. E, cara, quantas vezes em mesas de bar eu já me peguei discutindo, debatendo com amigos quem foi melhor, Romário ou Ronaldo? Acho que quem estiver nos acompanhando pode deixar nos comentários aí sua opinião. Mas, cara, pensando sobre isso agora, tá pensando agora sobre isso, eu acho que eu me nego a responder isso. Eu acho que eu me nego. Pra quê? Por que a gente vai escolher um dos dois, cara? Dá muito trabalho escolher um dos dois. Sabe, eu não preciso escolher entre Beatles e Stones, eu posso gostar dos dois, sabe? Sei lá, eu posso gostar de pizza e de hambúrguer, eu não preciso escolher uma delas. Cara, a gente teve o Romário e o Ronaldo juntos. Eu não consigo escolher um dos dois. Eu não consigo. Eu tenho uma memória sentimental
maior do Romário, por causa da Copa de 94, que para mim, eu estou com 42 anos, para mim foi muito a Copa do Mundo da minha infância, assim, eu tinha 12 anos, então tem uma lembrança mais carinhosa do Romário, mas, meu Deus, eu não consigo escolher um dos dois. Se me colocasse uma arma na cabeça e dissesse, escolhe um dos dois para o teu time, eu acho que eu congelaria, assim, eu não consigo, eu me nego, não vou escolher um dos dois, cara, não vou. O pessoal nos comentários aí pode dizer quem prefere, quem jogou mais, quem escolheria para o seu time, mas, ó, eu me nego, não aceito, não vou fazer isso. Ainda que os traços da nossa finitude não mostrem, nós temos uma diferença de geração, né? Tu é um pouquinho mais experiente, mais vivido do que eu, né? A minha Copa, em 94 eu tinha 7 anos, eu me lembro do jogo, especialmente do jogo contra os Estados Unidos, do jogo contra a Holanda, em que o Branco, inclusive, faz o gol e o Romário, ele se joga para frente, né? Todo mundo também jogou a barriga para frente, a bunda para trás ali. Eu me lembro desses jogos, me lembro da final, mas a Copa que eu curti de cabo a rabo, a primeira foi 98. E eu me lembro que eu fiquei arrasado, completamente arrasado, destruído, com a final do França 3, Brasil 0. Com tudo que aconteceu antes do jogo, com a preocupação com o Ronaldo. Ali eu tinha um sentimento um pouco parecido com o que aconteceu em maio de 94, né? Em 1º de maio de 94, com a morte do Senna. Sentir que a gente não tem o controle das coisas e encarar pela primeira vez frustrações, decepções, tristezas, né? Obviamente que a do Senna é muito mais dura do que perder uma final, né? Perder um jogo. Mas ainda que eu seja de uma geração mais recente, que o Ronaldo seja de uma geração mais recente, eu vejo o Romário como um cara que me marcou mais, assim, como jogador. Né? Talvez porque... Fique à vontade, Diego. Porque aí naquela época ele estava no Brasil, eu via ele mais, né? Eu não tinha TV a cabo, então eu não via o Ronaldo, que já estava na Europa, não sei lá, estou divagando aqui. O fato é que eles são 2 gigantes, né? Romário campeão da Copa em 94, melhor do mundo em 94. Ronaldo reserva na Copa de 94, sendo preparado, como a gente já falou aqui, e depois 3 vezes melhor do mundo, 96, 97 e 2002. Pela seleção, o Romário tem 4 títulos, a Copa de 94, uma Copa das Confederações, fazendo parceria com o Ronaldo, e 2 vezes campeão da Copa América. O Ronaldo tem 5 títulos com a camisa da seleção brasileira, as Copas de 94 e 2002, 3 edições de Copa América e uma Copa das Confederações. Sobre a escalação da seleção brasileira, tu quer comentar alguma coisa? O time? A dupla de zaga é muito maravilhosa, né? Chay e Odivan. Nossa, muito carisma essa dupla de zaga, cara. Muito carisma. Era uma seleção que estava tentando encontrar um norte ali com o Luxemburgo, né? E é um momento também bizarro, aleatório, diferente, porque o Luxemburgo, nesse momento, treinava a seleção brasileira e o Corinthians, simultaneamente. Coisas que só o futebol brasileiro nos proporciona. Tá, vamos lá. A gente tem mais alguma coisa para falar sobre o Barcelona 2 e... Só para pontuar, Jeremy, então o Brasil abre o placar com o passe do Romário para o Ronaldo. O Barcelona empata com o Luiz Henrique, que atualmente é técnico do PSG, numa falha de um jovem goleiro chamado Rogério, que era o Rogério Ceni, na época ainda construindo aquilo que se tornaria uma das maiores idolatrias da história do futebol brasileiro no São Paulo, né? O segundo gol brasileiro é marcado pelo Rivaldo, um belo chute, bem característico do Rivaldo. E aí o segundo gol do Barcelona, o gol de empate, que vai decretar o placar final do jogo, vai ser do Cocu, aquele jogador holandês, e numa nova falha do Rogério Ceni, o Rogério falhou nos 2 gols do Barcelona, Cocu que estava no Brasil e Holanda da Copa de 98, um jogaço pela semifinal, em que o Brasil se classificou para aquela final, em que o Ronaldo chegou ao jogo contra a França em situações adversas assim, para a partida. Né? Final essa que poderia ter tido o Romário. Esse é um detalhe, né? O Romário foi cortado da Copa e por causa de uma lesão, e ele dizia que Romário dizia que daria tempo de jogar a reta final. E
enquanto o Brasil está na reta final da Copa do Mundo, sem o Romário está aqui no Brasil disputando jogos. Então, meio que querendo provar que ele poderia ter ficado na Copa do Mundo. Lá foi um duelo de versões, um duelo de perspectivas, se a seleção pesando se valia a pena manter o Romário ou não, o Romário com certeza querendo ficar, né? Mas ali criou-se uma grande mágoa e o Brasil foi a campo para aquele jogo contra a França, então para aquela final de Copa do Mundo, sem o Romário e, de certa forma, com meio Ronaldo, né? Em vez de ter Romário e Ronaldo juntos, acabou tendo, sei lá, meio Ronaldo e não teve o Romário. Esse corte também ficou para a história do futebol brasileiro. Seleção de 98, que naquela Copa também tinha o Edmundo, né? E, inclusive, o Edmundo deu uma entrevista para um podcast recente, falando de uma teoria que ele tem, né? De por que o Zagallo não usou mais ele na Copa. Segundo ele, é porque Edmundo, deu uma entrevista para o Apolinho na concentração da seleção brasileira. Enfim, quem quiser, depois do nosso podcast aqui, pode dar uma procurada no YouTube aí, que tem esse trecho do Edmundo. Últimas duas coisas sobre o jogo que eu quero citar aqui. Essa partida não é uma partida oficial diante dos olhos da FIFA, porque eu até ia pesquisar quantas vezes a seleção brasileira enfrentou um time. Que é incomum uma seleção jogar contra um clube. É incomum, mas já aconteceu. Então, para a FIFA, esse tipo de jogo, seleção contra clube, clube contra seleção, não conta oficialmente. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que coisa absurda a camisa da seleção brasileira. Uma das camisas mais bonitas da seleção brasileira, na minha humilde opinião, junto com a de 94, junto com a camisa de 97, que é a primeira camisa que veste Romário e Ronaldo juntos, que é a primeira camisa da seleção produzida pela Nike, e depois tem uma camisa da seleção brasileira de 2000, que também é vestida pelo Romário, que também é fantástica. Ela é minimalista, assim, é uma coisa absurda. Enfim, se deixar, eu vou ficar umas 5 horas falando aqui sobre a camisa da seleção brasileira, aliás. Alguma delas está lá atrás no seu varal de camisas? Sim. Pega lá novamente. Eu tenho duas de 1994 que não estão aqui. Eu tenho uma, na verdade, uma delas não é minha, é do meu tio. A 8 do Dunga não é minha, é do meu tio. Eu tenho a Ricardo Rocha 3 de 94 e tenho Carisma. Uma azul reserva de 98. Linda. Eu sou apaixonado. Linda. Para quem estiver nos acompanhando só em áudio, não estiver assistindo o vídeo, não pense que nós enlouquecemos, tá? O Jeremias foi no varal ali atrás buscar uma camiseta e está mostrando agora. Fica aí como incentivo para vocês nos acompanharem também por vídeo, não apenas por áudio. Linda camisa, boa. Jeremias. Muito obrigado. Mas você falou que eles jogaram juntos em 97. Esse é um ponto importante. Essa parceria começa em 97, num jogo contra a Polônia, e que tem um lance maravilhoso, em que tem uma falta já na intermediária ofensiva de ataque do Brasil, nesse jogo contra a Polônia, um amistoso, e o Romário percebe que a defesa da Polônia está desarrumada ali, e ele cobra a falta rapidamente, e o passe é para o Ronaldo. Então, a parceria deles no primeiro jogo deles já tem uma jogada ali de muita astúcia do Romário, dando uma assistência para o Ronaldo fazer gol. O Brasil vence essa partida por 4-2, e é ali que começa a parceria entre o Romário e o Ronaldo, que vai durar apenas 19 jogos. É muito pouco tempo, né? É um crime. Esse jogo foi no dia 26 de fevereiro de 97, comecinho do ano, e é lá no Serra Dourada. Fevereiro em Goiânia devia estar tranquila a temperatura para os poloneses, né? O Brasil ganha por 4-2. E então eles vão jogar juntos apenas 19 partidas. É realmente um pecado, é muito pouco tempo juntos. Eles chegam a ter 14 vitórias seguidas, como dupla, assim, na seleção brasileira, mas é pouco tempo, né? Trazendo aqui alguns números, Jeremias, nesse período de parceria deles, o Romário fez mais gols do que o Ronaldo. O Romário fez 18 gols e o Ronaldo fez 15. O porém, que acaba igualando, de certa forma, os dois, é que o Ronaldo deu 7 assistências para o Romário e o Romário deu 4 assistências para o Ronaldo. Então, o Romário foi mais gentil com
O Ronaldo foi mais gentil com o Romário em assistências do que o contrário. Mas juntos, eles tiveram uma média de 1,7, quase 2 gols por jogo, que dá uma certa noção do absurdo que foi esses dois caras jogando juntos, né? Eu tô olhando essa lista de 19 jogos do Romário e do Ronaldo, aí tem jogo contra a Polônia, contra o Chile, México, Noruega, França, Itália, Inglaterra, Costa Rica, Paraguai, Peru, Arábia Saudita, República Tcheca, Austrália, Alemanha, Argentina, Barcelona. Eles mereciam ter enfrentado adversários mais fortes, né? A gente também teria uma reserva técnica para enfrentar adversários mais fortes, né? Essa é uma ressalva importante, né? São adversários fracos. Tem um jogo muito simbólico disso, que é um Brasil 6, Austrália 0, em que o Romário faz 3 gols e o Ronaldo faz os outros 3 gols. Talvez o jogo mais... Depois desse último jogo, claro que tem todo esse simbolismo de ser a despedida da dupla, esse jogo talvez seja o mais simbólico deles, porque cada um faz 3 gols, eles dominam completamente o jogo. E eu me lembro da campanha na Copa das Confederações de 1997, né? A gente falou do primeiro jogo deles, que era no Serra Dourada, aí a Copa das Confederações do Brasil sobra. Eu conheço um cara chamado Carlos Guimarães, que diz que a temporada de 1997 foi a maior temporada da história da seleção brasileira, pelos nomes envolvidos, os jogadores convocados, pelos resultados obtidos e, sobretudo, pelo desempenho. E aí os dois são muito responsáveis por esse status que o Guimarães dá à temporada. Sabe, Aliati, que falar sobre Ronaldo e Romário não é uma coisa exclusiva da gente aqui, mortais e com parcos reais nas contas bancárias, né? Um já falou do outro, o outro já falou do um, né? Sim, são entrevistas muito curiosas, em estilos diferentes, estilos característicos de cada um. Eu acho que a gente poderia começar, Jeremias, puxando o Ronaldo falando do Romário, que tem ali, a gente consegue perceber a influência que o Romário teve no Ronaldo, em mais de um sentido, e depois a gente pega o Romário falando do Ronaldo também. O que você acha? Boa, vamos nessa então. Vamos ouvir o fenômeno ele falando sobre o baixinho. Mas, cara, o Romário jogou muita bola, cara. O Romário foi um gênio. O Romário foi um gênio. Cara, e ele me ensinou, ele não sabe, mas ele me ensinou muito, cara. Muito. Né? Até as coisas ruins que ele fazia, ele me ensinou a não fazer. O Romário foi uma referência pra mim muito foda. Assim, dentro da área, o cara, a movimentação que ele fazia, os anos dele na Espanha foram, assim, o pessoal fala muito do Brasil e tal, mas o ano que ele fez com o Barcelona foi espetacular, Aí ele vem, me chama, peixe, vamos ali. Aí, cara, vamos no muro, assim, do hotel, uma escada, não, no muro do hotel, primeiro ele faz uma escalada, cara. Como? Com o pé na parede e as costas no muro e vai subindo. Tipo um ninja. Tipo um ninja. Falei, cara, eu não vou conseguir. Podendo se machucar muito, mano. Eu não vou conseguir. Tem, porra, para de palhaçada. Eu, caralho, fui. Mas que momento vocês estavam? Vocês estavam... Não precisa de detalhe. Quer fuder a gente? Não, deixa pra lá. Esse detalhe eu não preciso. Aí ele subiu. Não, escuta, brother. Aí do outro lado do muro, brother, já tem uma escada, cara. Arquitetado já tava? Escadinha, descemos, foi muito mais fácil. Aí ele pega a escada, a gente bota pro outro muro, sobe o muro, desce um táxi na porta e fomos lá fazer o que tinha que fazer, voltamos. E no dia seguinte eu morto, brother. Fui mal de novo no treino, cara, já achando, cara, esse cara tá me boicotando. E o baixinho tava como? Ele voando, né? A história é fantástica, né? É maravilhoso. E o Ronaldo desconfiado que o Romário, na verdade, não estava sendo exatamente um grande parceiro de noite, estava querendo dar uma desgastada no concorrente de ataque ali para tirar alguma vantagem disso. Mas maravilhoso, mas dá para perceber o carinho que o Ronaldo tem pelo Romário, né? Independentemente dessa história, dá para perceber o carinho que o Ronaldo tem pelo Romário. Agora, acho que a gente pode ouvir, talvez agora, Jeremias, o Romário falando sobre o Ronaldo, que também é muito curioso, né?
Boa, vamos ouvir sim. Agora a gente inverte o lado da moeda, vamos ouvir o baixinho falando sobre o fenômeno. Vou fazer essa comparação só com o centroavante. Eu falo, quem jogou mais? Eu vou falar o nome e você responde. Certo. Ele, você fala, eu. Fechou? Então vai ser de várias épocas aí. Então vamos lá. Lewandowski. Eu. Haaland. Eu. Benzema. Eu. Ibrahimovic. Eu. Henry. Pô, claro que fui eu. Ronaldo. Cara, eu vou te falar o seguinte. Eu sabia que tu ia falar esse nome. Esse aí, eu falo eu também. Mas esse aí eu tenho um respeito máximo. Esse é embaçado. Esse eu tiro o chapéu. Um cara com a personalidade do Romário falar assim do Ronaldo significa muito, né? Sim, significa muito. Eu acho barato esses quadros em que o jogador vai escolhendo quem foi melhor. Nessa entrevista é pro Fred, do Desimpedidos, né? Mas escolhendo quem foi melhor. E o Romário naquele estilo. Esse aí... Só que quando chega o Ronaldo, aí a reação é diferente, né? Opa, não, agora eu tô falando de um equivalente. E isso dá realmente a dimensão do que foi o Ronaldo. E da passagem de bastão, da passagem de geração. Porque, cara, pro Romário elogiar alguém, pro Romário se colocar no mesmo patamar de alguém, esse cara tem que ser muito bom. E é o caso do Ronaldo, né? Com toda aquela marra do Romário, que é uma característica dele, faz parte da personagem dele. No caso do Ronaldo, ele muda o tom, ele muda o jeito, ele muda a expressão facial ao falar do Ronaldo. Então, é um reconhecimento muito impressionante, assim. A gente estava falando sobre esse Brasil-Austrália, que é bem emblemático dessa parceria. Vamos colocar aqui um trecho da voz do Fernando Vanucci falando sobre esse jogo. Vamos ouvir aí, então, o saudoso Fernando Vanucci falando sobre Brasil 6, Austrália 0, o show da dupla Rorô. Show de bola para Canguru ver. A dupla Romário-Ronaldinho comanda a seleção na goleada sobre a Austrália em mais uma conquista do futebol brasileiro. O segundo tempo repetiu o primeiro. Mais 3 gols da dupla favorita para ser penta em 98. Romário, Ronaldinho 5-0. E ele próprio sofreu pênalti. Romário cobrou e chegou a 7 gols. É o artilheiro da Copa da Arábia e o Brasil contabiliza mais um título. É mais uma taça para Dunga mostrar. Cara, tu sabe que além de todas as memórias de ver esses jogos, uma memória que me pega muito é a capa da Placar, que logo depois da estreia dos dois juntos, esse jogo que a gente falou no Serra Dourada, a Placar coloca eles e mais 9. Porque todo mundo tinha certeza. E era a ordem natural das coisas. A passagem de bastão, ela deveria ter sido na França, na Copa, né? Porque a gente pega ali o protagonista do Tetra, em 94, com o cara que, de 94 a 98, explodiu como o fenômeno. Uma potência física, um cara habilidoso que fez os grandes da Europa se degladiarem para contratar ele. Então, a ordem natural dessa coisa que não é natural, que é o futebol, seria o Ronaldo pega e diz, aqui, Ronaldo, eu estou para te dar o suporte aqui e tu vai em frente. Também te parece isso? Sim, parece muito. Só que aí acontecem acidentes, né? O futebol é um esporte de acidentes. E esse acidente da Copa de 98 impede que essa dupla se eternize, assim, né? A gente está aqui cavocando um jogo meio perdido para falar sobre eles, né? Quando talvez a gente pudesse pensar neles numa final de Copa do Mundo, deles sendo campeões juntos, mas não aconteceu porque o futebol é um esporte de acidentes. Acidentes como o que o Ronaldo terá depois desse jogo, né, alguns meses depois, em que ele sofre aquela lesão gravíssima e que vai fazer com que ele retorne à seleção sob muita desconfiança para a Copa de 2002 e consiga aquele título inacreditável, um episódio de ressurreição muito impressionante. E o que pouca gente lembra, Jeremias, é que na campanha das eliminatórias da Copa de 2002, não estamos mais falando de 98, estamos falando de 2002, parte da campanha tem o Romário em campo. Isso é muito maluco. O Romário já indo para o encerramento da carreira, mas sempre envolto ali por um clamor popular de presença dele na seleção, ele disputa algumas partidas das eliminatórias para a Copa de 2002. Aquela Copa em que o Ronaldo vai retornar numa ressurreição impressionante, parecia acabado para o futebol, lesões bizarras de joelho,
e vai conquistar, vai carregar a seleção nas costas e vai conquistar a Copa do Mundo de 2002 com 100% de aproveitamento. O Romário participou da campanha de classificação do Brasil para aquela Copa. Essa passagem é importante. Eu só quero falar um pouquinho ainda de 98, porque vários documentários foram produzidos sobre o que aconteceu com a seleção brasileira na final contra a França. E muitos depoimentos, eles constroem a tese de que o Ronaldo não conseguiu lidar com a pressão de ser o cara, né? De ele ser o melhor do mundo e de estar ali. Além de problemas físicos, que na época a gente não sabia, mas ele jogou boa parte da Copa com problemas físicos em 98. E aí ele chega na final, ultra pressionado, porque ele carregava praticamente o time nas costas. E aí, por que eu estou lembrando isso? Porque talvez esse cenário de passagem de bastão, ele não carregaria todo o fardo, né? Ele teria o campeão de 94, o Romário, ao lado, para que ele pudesse, de alguma maneira, encarar aquilo de uma outra forma. E aí nós estamos fazendo um exercício aqui bizarro, né? Mas e se o Romário estivesse lá, provavelmente o Ronaldo não teria o problema de saúde que ele teve na final. Mas a gente também não sabe se o Brasil teria chegado à final, né? Enfim, sobre 2002, eu me lembro muito do Romário participando dessa campanha nas eliminatórias. Me lembro, inclusive, que o Filipão, quando chega na seleção, traz de volta o Romário como o cara para ser o centro do time. Não necessariamente na parte tática, mas pela figura dele. E num jogo em Montevidéu, pelas eliminatórias, Uruguai e Brasil, a relação de confiança entre os dois, ela se rompe, né? E aí o Romário não volta mais para a seleção. Mas eu me lembro, sim, de que nesse jogo em Montevidéu, inclusive, ele foi titular e capitão da seleção brasileira. Capitão, sim. E ali, de certa forma, ali acaba a história do Romário da seleção, com o porém de que ele vai ter um jogo de despedida, que é um jogo meio esquisito, um jogo meio bizarro. É um Brasil e Guatemala, um jogo festivo de despedida do Romário da seleção, que foi no Pacaembu. O Romário tinha que ser despedido da seleção no Maracanã, né? É meio esquisito uma despedida do Romário no Pacaembu. O Brasil ganha aquele jogo por 3-0. Esse jogo é em 2005, ou seja, um bom tempo depois. Mas esse foi o jogo de despedida oficial do Romário pela seleção, enquanto o Ronaldo, claro, seguia sua carreira na Europa, se preparava para a Copa de 2006, que aí já seria outra história, né? Mas a trajetória do Romário vai acabar mesmo na seleção em 2005, com uma seleção também bem esquisita, só de jogadores brasileiros, e sem Ronaldo. A despedida do Romário da seleção brasileira não tem o Ronaldo ao seu lado. Tu sabe que aí a gente entra numa área que talvez faça o Romário, assim como o Ronaldo, eles serem ainda mais personagens, que é a humanidade dos dois, né? Cara, se a gente pensar na trajetória do Romário em específico, ele surge como um fenômeno no Vasco. Ele vai para o PSV, ele chega no Barcelona, e no auge da carreira dele, campeão do mundo, jogando no Barcelona, ele decide, não, vou voltar para o Rio de Janeiro. Ele volta para o Rio de Janeiro. Um traço de humanidade dele, né? Quando eu falo humanidade, aqui eu estou falando de erros, acertos, nós somos humanos, né? Essas coisas. E também passa pelo fim da carreira do Romário. O Romário é o cara que fica obcecado por chegar a 1000 gols e joga muito bem até muito tempo. E a relação dele, que também é um lado humano, a relação dele com a CBF, ela fica atritada, né? Talvez por isso essa despedida do Romário tenha sido uma despedida assim, sem graça, né? Tenha sido uma despedida meio xoxa. Tu tem a escalação do Brasil que jogou aí? Peguei aqui, a escalação é maravilhosa. Vamos pontuando que eram apenas jogadores, se eu não me equivoco, que estavam no futebol brasileiro, tá? O goleiro era o Marcos, o lateral direito era o Cicinho, a dupla de zaga tinha Anderson e Fabiano Heller, e o lateral esquerdo, Léo. O meio de campo tinha Mineiro, Magrão, Ricardinho e Carlos Alberto. No ataque, Robinho e Romário.
Essa equipe venceu por 3-0, gols de Anderson, o zagueiro, né? Romário e Grafite. O Grafite entrou no segundo tempo. Além do Grafite, entraram Marcinho, o finado Fernandão, querido Fernandão, o Rogério Ceni também entrou no lugar do Marcos, e o Fred também foi a campo. Estão aqui, nesse jogo, algumas das figuras que tentaram ser, mas não conseguiram, de certa forma, o próximo passo dessa linha do tempo de centroavantes, né? Por exemplo, o Fred, o Grafite, mas o Fred muito mais do que o Grafite. Né? Quando a gente fala de passagem de geração do Ronaldo para o Romário, também tem um certo tom de fim de linha. Né? O Brasil nunca mais teve um atacante como eles. Na minha opinião, o Neymar não foi um atacante como eles. Primeiro porque, por características, era de outra posição, né? Não era um centroavante, não é um centroavante, exatamente, mas também porque não conseguiu fazer o que eles fizeram. O Brasil teve grandes centroavantes depois daquilo, né? Fred, Luiz Fabiano, mas nenhum deles conseguiu fazer o que Ronaldo e Romário fizeram. Talvez o Endrick venha fazer, mas sabe-se lá, né? Mas o Brasil não... Quando a gente fala de fim de passagem de bastão de uma geração para outra, alguns anos depois também vai ser um fim de história, assim, porque o Ronaldo não pôde passar o bastão para ninguém do mesmo nível. Em tese seria, nessa época aí, logo depois, seria o Adriano Imperador, né? Sim, que não rolou, e né? aí o Adriano Imperador poderia receber esse bastão, ficar com ele um pouco e depois passar para o Alexandre Pato. Também não rolou. Né? Também não rolou. E se a gente está falando de humanidade do Romário, nem precisamos entrar nesse tópico quando a gente fala dos dois personagens que eu citei, né? O Adriano e o Pato. Sobre esse jogo de despedida do Romário, com o máximo respeito a todos os jogadores convocados, mas para um cara que jogou com Tafarel, Roberto Carlos, Cafu, Rivaldo, Zinho, Mazinho e outros da Copa de 90, daquela seleção que ganhou medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Seul, é uma despedida realmente bem tímida, né? Para ser elegante. Sem dúvida. Não é equivalente ao tamanho do Romário, né? Com certeza. O Ronaldo, ele de certa maneira, ele também tem um fim assim, ele até tem um jogo de despedida, né? Se eu não me engano, no mesmo palco, no Pacaembu, mas ele me parece que ele conseguiu conduzir de uma outra maneira a reta final da carreira dele, ainda que a aposentadoria tenha sido abrupta, né? Sim, são bem diferentes, né, os finais de carreira de cada um. O Ronaldo depois, especialmente depois da Copa de 2002, na verdade ali já em volta da Copa de 2002, começa de forma muito reincidente a questão do peso, que curiosamente estava envolvida naquele jogo de 99. Se falava naquela época já que o Ronaldo estava acima do peso, porque ele vinha ali de uma série de lesões. Já naquela época, ali naquele período da Copa América, a Copa das Confederações, esse era um debate na seleção, de que o Ronaldo já estava acima do peso, falava-se até em 8 quilos acima do peso, como consequência ali dos primeiros problemas de joelho que ele teve. Eu não lembrava isso vai disso, marcar. Isso já era um debate, assim. Eu lembro de uma matéria da Folha que dizia que, segundo um jogador ouvido pela reportagem, Ronaldo está 8 quilos acima do peso. E disso aí nasce daí um grande fantasma da reta final de carreira do Ronaldo, que vai envolver a Copa de 2002, né? E a reta final ali, os últimos anos, que não vai impedir o Ronaldo de ser genial, né? Mas que talvez encurte a carreira do Ronaldo, certamente, né? No Corinthians, quando ele termina a sua carreira, ele está muito acima do peso e sendo genial. Quando ele conquista a Copa, ele ainda não estava no Real Madrid. Aí depois do título da Copa do Mundo, ele vai para o Real Madrid. E no Real Madrid ele faz parte dos Galácticos do Real Madrid, na melhor versão do time, né? Dos Galácticos. Depois ele permanece no Real Madrid num projeto que começa a naufragar. Quando ele chega no Real Madrid, eu também me lembro claramente de ver o jogo de estreia do Ronaldo com a camisa do Real Madrid. Ele entra no decorrer do jogo,
Esse jogo é no Santiago Bernabéu, é um domingo à tarde, passava o jogo na Band, eu estava na minha casa, ao lado dos meus pais e do meu tio, sentado num sofá de 2 lugares, que era estampado, uma estampa terrível, uma estampa com flores, assim, do campo, uma coisa bizarra. E ele entra, ele recebe uma bola, ele mata no peito e ele dá de voleio, pum, e faz o primeiro gol. E ali ele joga muito. Em 6 meses, 1 ano, ele joga demais no Real Madrid. Aí depois ele é campeão do mundo, né? Ele ganha o Intercontinental em cima do Olímpia, o Real Madrid bate o Olímpia naquele Interclubes. Olímpia que conquistou a Libertadores eliminando o Grêmio na semifinal, né? Nos pênaltis no Olímpio. E aí na temporada seguinte ele segue indo bem, e aí o Real Madrid ele se perde no projeto. Era um Real Madrid que tinha o Figo, tinha o Beckham, tinha o Zidane, o Roberto Carlos, o Salgado, o Casillas, o Hierro, o Sérgio Ramos não estava ainda, tinha o Raul, e aí o Real Madrid começa a patinar, tanto que ele sai do Real Madrid e vai para o Milan, aí no Milan visivelmente ele já está acima do peso, e aí ele chega nessa... O auge desse debate vai ser da Copa de 2006, né? Mas em 2002, por causa dessa chegada à Copa, vindo de lesões graves e tal, eu lembro que já era também um debate, assim, né? E como eu falei anterior, nesse período dele com o Romário, já se falava do peso do Ronaldo. Aí a camisa do Real Madrid. Para quem está nos assistindo, essa é a camisa, o modelo da camisa usado pelo Ronaldo quando ele chegou no Real Madrid. 2002, tá? E era o único modelo que tinha para vender no Brasil, né? Tem um patch aqui do Campeonato Espanhol, tem um patch do centenário do Real Madrid na manga esquerda, e as costas 11, Ronaldo. Não tem um nome, né? Que, repito, no Brasil não era vendido com nome, mas ele chegou no Real Madrid usando a camisa número 11. Essa é uma das primeiras camisas que eu tive. Tenho muito carinho por ela. E só o fenômeno para fazer eu ter uma camisa do Real Madrid, viu, olha? Tem isso? Por que exatamente, Jeremias? Eu não gosto do Real Madrid, cara. Não gosto. Mesmo? Não gosto nem do Real Madrid, nem do Barcelona. Ainda que eles sejam diferentes entre si, não gosto. Nem de um, nem de outro. Acho o Real Madrid um clube apelão. Apelão? Bom, é uma palhaçada. Tipo, chega lá, eu vou contratar os craques todos da área. Vou contratar o Aliati, vou contratar o Rafael Zarco, o André Rizek, vou botar todo mundo ali, vou montar um time e azar. Entendeu? Não tem graça um negócio desse, entendeu? Sei lá, me perdi aqui. Tu quer fazer o exercício do e se? Vamos fazer o exercício do e se? Esse exercício, esse e se, nesse caso, é difícil, né? Porque o grande e se é se tivesse jogado juntos a Copa de 98, o que teria acontecido naquela final? Mas vai que tivesse dado tudo errado. Vai que Ronaldo e Romário, no fim das contas, em jogos mais pesados, numa Copa do Mundo, não rendessem o que renderam magicamente nesses jogos que debatemos aqui. É uma possibilidade também, né? Talvez. Vale lembrar que o Romário estava num ataque chamado Ataque dos Sonhos, né? No Flamengo. E não funcionou. Poucos anos antes, né? 95. Quando ele volta para o Brasil, ele volta para o Ataque dos Sonhos, com o Sávio e com o Edmundo, no centenário do Flamengo. E não funciona. Mas assim... Vai que o equilíbrio de egos ali na Copa de 98 também não funcionasse, né? Mas assim, eu me lembro muito de Brasil e Marrocos, Copa de 98, que o Romário é 3-0 para o Brasil, o Rivaldo faz 1 e o Ronaldo faz 2. A estreia da seleção brasileira contra a Escócia foi muito ruim, 2-1, muito ruim. César Sampaio e o Cafu Cruz é um gol contra do escocês. Jogo contra a Dinamarca, muito difícil também. Ainda que exista a possibilidade de dar errado, porque essa possibilidade tem que estar ali, cara, era Romário e Ronaldo, com o Rivaldo ainda por trás, né?
E esse EC a gente pode levar até para a Copa de 2002, né? Claro, claro que sim. Porque EC. na Copa de 2002 tinha o Luizão no grupo. Né? Luizão e Edilson. Talvez a Copa de 2002 fosse o Hexa. O melhor que podemos fazer agora, Jeremias, é convidar o pessoal a comentar aí, né? Verdade. Como teria sido a Copa de 98 com os dois juntos? Como teria sido aquela final? Como teria sido 2002? E se vocês têm alguma memória em especial, né? Vai que alguém que está nos ouvindo encontrou o Romário, tem foto com o Romário, se alguém encontrou o Ronaldo, compartilha com a gente aí, a gente vai curtir demais, tá? Porque essa é a proposta do jogo, né? Lembrar uma partida e depois ir puxando todas as pontinhas que estão ligadas nesse novelo. Alexandre Aliati, obrigado mais uma vez por estar presente aqui, por jogar esse jogo comigo. E, cara, agora eu vou sentar aqui e vou dar uma viajada, lembrando do Romário e do Ronaldo aí jogando juntos. Foram poucos jogos, mas jogos que a gente guarda com carinho. Valeu, Jeremias. Vamos nessa. Valeu, gente. Não se esqueça, então, de curtir e compartilhar aí com todo mundo. E a gente se vê no próximo, tá bem? Um grande abraço a todos. Valeu!